Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wellington, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui da Mearas Escola de Xadrez. E hoje eu vou começar uma série assim ótima que eu tive essa ideia de acordo com alguns eventos que aconteceram por aqui ultimamente, que é sobre a especialidade de xadrez dos escoteiros. Vou ajudá-los a conseguir essa especialidade. Eu fui apresentado a esse mundo maravilhoso dos escoteiros para minha amiga Iris, que foi mãe de um aluno meu e a gente acabou virando amigos depois disso. E eu fiquei assim impressionado com como os escoteiros funcionam, qual é assim, digamos, a ambientação deles, todo o trabalho sério, todo esse trabalho que eles fazem com as crianças é maravilhoso. Eu não conhecia, eu imaginava que é algo assim muito distante da minha realidade, da nossa realidade. Você imagina às vezes escoteiros como aqueles lá dos Estados Unidos, etc. Mas tem no Brasil, eles fazem um trabalho ótimo, procurem conhecer os escoteiros da sua cidade, apoie. É interessante como eles trabalham muito a questão de caráter, todas as questões de habilidades das crianças, e eles fazem tudo isso de forma voluntária. É maravilhoso o trabalho feito por eles. E eu, sempre que posso, estou lá realizando torneios, ajudando, fazendo o que eu posso, na medida do possível, para ajudar essa causa. Então hoje eu vou fazer a minha parte aqui também, digamos assim. Eu vou ajudar vocês a conseguir a especialidade de xadrez. Esse primeiro vídeo é um vídeo introdutório dessa série que eu vou fazer. São 9 pontos para conseguir a habilidade e eu vou abordar um a um. Cada vídeo eu vou abordar um ponto desses. Esse vai ser um vídeo extra onde eu vou apenas falar sobre todas e vou, digamos assim, dividir em 3 níveis de dificuldade para te ajudar caso você esteja querendo começar e tirar essa especialidade. E aproveitando, eu vou fazer esse vídeo na metodologia da Mearas. Eu vou utilizar até o slide que a gente utiliza em sala e etc. Vocês vão ver que interessante. Obviamente adaptado, né? Porque não é uma aula de xadrez que eu estou dando agora. Mas vocês vão ver mais ou menos como é que os nossos alunos aprendem xadrez na nossa sala de aula. Ok? Então vamos lá. Então aqui no primeiro ponto, vou mostrar para vocês aqui já o slide que a gente utiliza, a mesma formatação que a gente utiliza em sala de aula. Olha só que interessante. Todos os alunos já chegam, a gente já tem esse bem-vindo, hoje vamos conhecer algo novo. E nós temos 2 tipos de aula. Nós temos a aula para eles conhecerem e a aula para eles aprenderem. Então essa primeira aula é só de conhecer, a de aprender é outra. Como assim, Wellington? Não tem como você conhecer e aprender uma coisa na mesma hora. Você primeiro conhece, depois você vai tirando dúvidas, vai praticando, e depois quando você tira essas dúvidas e pratica mais é que você realmente aprende, você de forma assim, você realmente assimila aquele conhecimento. Então vamos lá. Primeiro aqui sobre os escoteiros. A frase, a gente sempre começa nas nossas aulas da Mearas com uma frase que, digamos assim, direciona o aprendizado que a gente vai ter naquele dia. E eu gostei de selecionar eu gostei dessa frase aqui que eu utilizo bastante, que é: o começo é a metade do todo, que é uma frase do Platão. Poxa, é esquisito isso, né? Você para pensar assim, poxa, o começo é a metade do todo? Não, o meio é a metade. Mas você começar é como se você já tivesse andado metade do caminho. Porque o que mais trava as pessoas, digamos assim, o maior problema é começar. Então, às vezes, você olha para essas especialidades e fala: é muito difícil, não vou começar. Não vou... A partir do momento que você começa, é como se já tivesse andado metade do caminho. Aqui, primeiro ponto, conhecer. O que a gente vai fazer? Nós vamos ver cada ponto da especialidade de escoteiro, ok? São 9. Então eu vou ver cada detalhe desse e vou explicar para vocês o que é pedido, e também eu vou falar para vocês se é fácil, médio ou difícil. Essa parte de fácil, médio e difícil eu vou deixar mais para o final. Aqui eu vou só comentar o que é. Demonstrar conhecimento da história do xadrez, sua origem e evolução. Então aqui, quando você chega num avaliador, eu já avaliei vários alunos meus, ele tem que mostrar para mim se ele sabe de onde que veio o xadrez, qual é a sua história, qual a sua origem e qual a sua evolução. O que significa isso? Ele precisa saber onde o xadrez foi criado, como o xadrez foi criado e como o xadrez evoluiu. O xadrez ele não começou do jeito que ele é hoje. Ele foi alterando ao longo do tempo. E isso tudo em volta tanto daquela questão ali da Ásia, onde tiveram aquelas grandes movimentações da Ásia e Europa para ir buscar especiarias, para fazer várias, digamos assim, caravanas. E nesse movimento o xadrez foi, digamos assim, levado de um lugar para outro. E quando chegou nesse outro lugar, por isso que eu estou falando assim, digamos, de forma enigmática, porque é para não soltar, né? Eu, obviamente, vou explicar melhor nos vídeos detalhados que eu vou fazer depois.
Então o aluno tem que mostrar para mim que ele conhece isso, ele sabe de onde o xadrez veio, para onde o xadrez foi, como que ele foi alterado, quais alterações que ele sofreu. Então ele tem que me dar um panorama geral para eu poder avaliar e dizer que ele demonstra conhecimento em relação à história, à origem e à evolução. Conhecer os principais enxadristas mundiais da atualidade. Essa aqui eu já vou adiantando, dando um spoiler, mas é uma fácil. Você precisa apenas saber o nome dos enxadristas, assim, de maior visão mundial. Quem é o campeão mundial de xadrez? Quem são os candidatos no torneio de candidatos? O que é o torneio de candidatos? Quem são os grandes aspirantes a campeões mundiais? Então não adianta nada só falar quem é o campeão mundial. Eu preciso que você fale também outros e, se possível, fale de onde que ele é, qual posição que ele está. Então é interessante você saber isso também. Conhecer e apresentar um trabalho sobre as leis do xadrez. Quando a pessoa um leigo no xadrez que olha leis do xadrez, ele fica assim, poxa, o que é lei do xadrez? Como assim? Não entendi. É apenas o nosso livro de regras. Então ele precisa saber, ali ele está falando apresentar um trabalho, mas assim, eu geralmente não peço nada escrito, mas eu quero que ele fale. Se ele souber falar para mim, é óbvio que ele vai saber escrever. Então ele tem que falar para mim o que é o xadrez, quais são as regras do xadrez. Como assim? Quais são as principais regras? Quais são as regras assim mais desconhecidas das pessoas? Eu vou acabar perguntando para ele, quando ele está apresentando esse trabalho, eu faço perguntas tipo, eu posso fazer isso no xadrez? Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Num torneio eu posso fazer isso? Então são regras do xadrez. Regras gerais. Geralmente regras que a gente pega, por exemplo, num torneio. Sempre leva o torneio como padrão, porque é o momento que as regras são absurdamente aplicadas à risca. Então eu coloco sempre numa situação de torneio. E vou perguntando para o aluno, vou conversando com ele, ele tem que demonstrar para mim um conhecimento sobre as regras do xadrez, as regras oficiais. Então esse aqui já é um pouquinho mais difícil para você saber, porque são muitas regras. A gente chama o handbook de leis do xadrez, ele é bem grande. Mas obviamente eu não quero que o aluno decore tudo, ele tem que falar para mim pelo menos os pontos principais. Ensinar pelo menos 5 jogadores da sessão a jogar xadrez. Para quem não conhece a sessão lá de escoteiros dele, ele tem que ensinar 5 pessoas. Aqui é mais simples, mas dá muito trabalho. Você ensinar 5 pessoas não é coisa rápida, não é coisa fácil. E eu fico assim, quando ele chega para mim e fala que ele fez essa tarefa, eu nem falo com ele, eu falo com os outros 5 que ele ensinou. E aí eu vou perguntando, como é que é isso? Como é que é isso? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Joga aqui comigo e tal. Então eu, digamos, entrevisto os alunos, não o professor. Então você tem que ensinar 5 membros da sua sessão a jogar xadrez. Esse já é um pouco mais difícil. Demonstrar que sabe rocar, o que é roque maior e menor, e os casos de empate e promoção de peão. Esse aqui bom, se eu pudesse alterar lá nessas especialidades dos escoteiros, eu diria que isso aqui demonstra conhecimento sobre os lances especiais. Lances especiais são justamente esses 3, promoção do peão, empate não entra, né? Mas promoção do peão e roque, né? Roque é um lance especial do xadrez que ele é simples, mas tem algumas regrinhas bem chatas, então você tem que saber todas as regras. Eu pergunto para o aluno todas as regras. São 4 regras basicamente, e ele precisa saber detalhadamente o que são essas 4 regras. Então esse é o primeiro ponto que eu pergunto para entrevistar um aluno. Casos de empate. Também tem alguns casos de empate que eu quero que ele me fale. Se eu fizer isso aqui, é empate? Quais são os tipos de empate que existem? Como é que eles funcionam? Isso que eu pergunto para o aluno. E promoção do peão também já vai mais sobre as regras. Eu pergunto, posso promover o peão assim? Se eu promover assim está errado? Se eu promover assim está certo? O que é promoção do peão? Essas são todas as perguntas que eu faço. Então essa aqui parece simples, mas tem muita coisa junto, então talvez seja um pouco difícil. Demonstrar conhecimento sobre aberturas, defesas, desenvolvimento e finais. Isso aqui eu também não gostei muito da redação, digamos assim, do item, porque se a pessoa souber isso aqui, ele é um enxadrista profissional. Porque para você demonstrar conhecimento de abertura, defesa, desenvolvimento e final, para quem não conhece, essas são as 4 fases, aliás, são 3 fases, né, do xadrez. Abertura, desenvolvimento e final. Ali o defesas e aberturas, eles são a mesma coisa, porque abertura a gente usa mais para brancas e defesa mais para as pretas, mas os dois constituem o momento de abertura. Eu avalio se ele tem primeiro conhecimento de que isso são 3 fases do jogo, de que momento que uma começa e a outra termina, e o que geralmente é o objetivo nessas 3. Eu limito a isso. Eu não pergunto vários, nome de abertura, finais comuns, nem nada do tipo. Eu quero saber se ele tem um conhecimento geral sobre esses 3 pontos. O que é abertura, o que é desenvolvimento, o que é final, quando uma começa e quando a outra termina.
e qual é o objetivo do jogador em cada uma. Ponto. Se ele fizer isso para mim, eu já acho o suficiente para dar essa especialidade nesse detalhe aqui para ele. Organizar um torneio de xadrez na sessão com pelo menos 6 participantes, responsabilizando pela montagem da tabela e pelo registro das partidas. Essa é bem difícil. Não é que é difícil, é trabalhosa, porque é muita coisa para fazer. Mas aqui eu só peço que ele me mostre o relatório do torneio. Quem jogou, quais foram os resultados, quem foi o campeão, ele fez a montagem dessa tabela, o registro das partidas. Aqui também ficou um pouco aberto no que ele se refere à montagem da tabela e registro das partidas. Porque montagem da tabela a gente pensa muita coisa de futsal, né? Que tem uma tabela, chaves. Xadrez não funciona geralmente assim, a gente usa muito o sistema suíço. Que aí o sistema suíço nem com 6 participantes dá para fazer, tem que ser no mínimo 8. Mas se ele mostrar os emparceramentos, né? Quem jogou contra quem em cada rodada, e o registro das partidas, aqui eu também não entendi muito bem o que significa registro das partidas. Se é só o resultado ou se é a anotação algébrica das partidas. Mas eu acabo sendo um pouco flexível e me mostro se ele organizou um torneio e ele seguiu as regras de emparceramento e de pontuação e de arbitragem. Então, geralmente só com o registro do torneio, às vezes até eu peço no Swiss Manager, no Chess Results, se ele já tiver num nível mais avançado, que ele me mostre o torneio, eu já dou como aprovada essa opção, mas ela é bem difícil. Ter participado de pelo menos 2 torneios promovidos por entidades oficiais, etc. Isso é fácil, porque você só precisa participar, não precisa ter ganhado. E qual que é o detalhe legal? Precisa ser promovido por uma entidade oficial. Aí no xadrez às vezes confunde um pouco. O que é entidade oficial? Eu tenho que fazer um torneio FIDE, eu tenho que fazer um torneio CBX ou FBX. Então geralmente é isso, é FBX que eu estou aqui em Brasília, né? Federação Brasiliense de Xadrez. Então esse é o primeiro ponto. Você precisa participar de um torneio que seja, digamos assim, homologado por essas 3 entidades. A FIDE, que é internacional, a CBX, que é nacional, e a FBX, aqui no meu caso, que é a regional, que é de Brasília. Então você tem que participar de um torneio que seja organizado por essas 3 federações. Mas você pode também participar de torneios por entidades que são homologadas por essas federações. Então, por exemplo, a Mearas tem apoio da FBX, é reconhecida na FBX como uma organizadora de torneios. Então, quem participa dos torneios que a Mearas promove, como o FIX, Festival Interescola de Xadrez, que é um dos maiores aqui de Brasília e do Centro-Oeste, está valendo. Então, se ele demonstrou que ele participou, ele é aprovado nisso aqui. E eu gosto de que ele me mostre o Chess Results do torneio. Então ele me fala assim, olha, eu participei do torneio X, eu abro o Chess Results e vejo se ele jogou, quais foram os resultados, se ele jogou todas as partidas e etc. E no mínimo, como eu falei aqui, 2 torneios. Jogar simultaneamente e com bom desempenho contra 3 adversários escolhidos pelo examinador. Aqui a única parte mais, assim, digamos, ambígua e talvez que dê algum problema de interpretação seja o bom desempenho. Bom desempenho não significa necessariamente que ele ganhe dos 3, mas a única coisa que eu vejo é se ele jogou bem. O que é jogar bem? Ele não perdeu em 10, 12 lances, entendeu? Foi um jogo longo, foi um jogo bem desenvolvido, todas as suas fases, não cometeu erros muito grosseiros. Para ele me mostrar isso aqui, ele precisa me mostrar pelo menos, eu geralmente peço que ele jogue na minha frente, quando são alunos meus. Então, digamos, eu estou na aula, teve aluno que já tirou essa especialidade na aula. Eu coloquei lá, você vai jogar contra esse, esse, esse. Vai. E eu fico assistindo ele jogando e vendo como é que ele está. Então, isso aqui, simultâneo, é quando você jogar ao mesmo tempo contra 3 pessoas. Isso no xadrez é muito comum. Então, sempre pensem no seguinte, para você mostrar isso aqui para alguém que está te examinando, ou você mostra um vídeo você jogando, ok? Ou, além de mostrar, não precisa mostrar a partida toda, mas mostra o vídeo, depois você pode mostrar a anotação da partida, ok? Ou então fazer isso na frente do examinador, também é possível. Esse já é um pouco mais difícil de conseguir. Pronto, terminamos todas as especialidades, todos os detalhes da especialidade, ok? E aí na Mearas a gente tem um primeiro momento que é conhecer, que o professor explica, fala, aquele momento expositivo tradicional. Segundo momento eles vão treinar, então eles fazem alguma atividade prática relacionada àquilo que o professor passou e direcionada, ou seja, não é um jogo tradicional, é algum detalhe ali, alguma regra mudada, alguma forma diferente para ele treinar aquilo que ele acabou de ver. Aqui no caso, você, escoteiro que está querendo tirar, você já conheceu quais são os detalhes, como que você vai treinar? Você vai ler e assistir porque eu botei aqui obviamente assistir, porque eu vou passar alguns vídeos depois, sobre o ponto que você quer trabalhar.
A partir do momento que você leu ou assistiu ele, você vai praticar ou no tabuleiro, ou você vai praticar a organização, ou você vai praticar explicando para alguém. Isso, se for aquele lá, por exemplo, de apresentar um trabalho sobre as leis, você vai explicar para o seu pai, para sua mãe, quem que você quiser, como se estivesse explicando para mim, examinador. E por último, você vai apresentar, aí você apresenta para o examinador o ponto que você escolheu. Então, isso é que você vai treinar. Primeiro, leia e assista sobre, se aprofunde, pratique ou no tabuleiro, caso seja um jogo simultâneo com alguém, ou falando com alguém, e depois apresente. Por último, eu vou mostrar aqui essa parte de criativar, é a parte que os meninos vão jogar, digamos assim, nas nossas aulas, onde eles vão jogar o jogo tradicional, para eles aplicarem na prática de forma criativa aqueles que eles viram anteriormente. Eu aproveitei essa parte aqui, fiz essa adaptação, para que vocês vejam eu dividi em 3 níveis que eu considero, ok? Para iniciante, você não tem especialidade de xadrez, você quer começar agora, e aí tem os 3 níveis para você tirar. O primeiro nível, você pode escolher qualquer um. Só que eu recomendo você escolher quais? Principais enxadristas, ok? A de rock e lances especiais, rock, empate e promoção, e participação em torneios. Essas são as 3 que eu acho mais fáceis de você conseguir. Principais enxadristas é só você decorar o nome de 4, 5 pessoas. Muito simples. Não precisa saber muito mais sobre isso. Decorar o nome, quem sabe até se você quiser ir mais além, que posição que ele está, qual o rating dele, de onde ele vem, onde ele nasceu, qual o país dele, etc. Se já foi campeão mundial, se não foi. Rock, promoção e empate. Essa é só você decorar também, novamente, quais são as 4 regras do rock, quais são os tipos de empate, que são 4 ou 5 se não me engano, e a promoção. Então é bem simples, você não precisa se aprofundar muito, é só ler bastante sobre esses temas. E participação em torneios também é simples, não sei se a sua cidade tem uma promoção tão grande de torneios, mas geralmente as capitais têm bastante torneios o tempo todo. Procure a federação local de vocês, que você procure as redes sociais também, é muito importante, que é onde são divulgados os torneios. Participe do torneio, ok? É só você participar. E é bem simples, é bem tranquilo. E a parte boa do xadrez é que eu falo assim, devia ser um esquema difundido em outros esportes. O xadrez é muito legal porque você participa de um torneio, você perdeu, você não é eliminado. Ganhando ou perdendo, você vai jogar todas as partidas, então você participa bastante. E outra coisa legal se você perde, você vai jogar contra um jogador mais fraco. Perdeu, mais fraco. Então ele vai tentando te nivelar para que você jogue com pessoas do seu nível. Então nas primeiras rodadas pode ser que você jogue contra alguém muito forte, mas depois o próprio torneio vai se autorregulando para que você jogue com pessoas do seu nível, então fica muito mais divertido para você jogar. Ok? Então esses são os 3 fáceis para iniciantes. Intermediários, história do xadrez, leis do xadrez e ensinar os 5 membros. Tem até 5 membros ali, está errado. História do xadrez, ela é um pouco longa, então tem muitos detalhes para você ver, talvez seja um pouco mais difícil. Leis do xadrez, lembre-se das principais, não precisa entrar em pequenos pormenores, mais questão de movimentação, de regras de torneio e etc. E ensinar 5 membros, como eu falei, não é difícil, mas é muito trabalhoso. Mas, se você tiver tempo, tiver alguém mais próximo, etc., nesse momento de pandemia que a gente está vivendo agora aqui em maio de 2020, faça online, você pode ensinar online, o xadrez nos dá essa possibilidade, é maravilhoso. Vamos agora aos difíceis. Esses aqui eu já acho os avançados, são muito complicados de conseguirem. Caso você já jogue xadrez, já tenha um certo conhecimento, almeje isso aqui, mas se está começando agora, foge desses. Conhecimento sobre a abertura, defesa, desenvolvimento final. Como eu falei, isso aqui é um xadrez completo. Então é bem difícil conseguir esses, você tem que estudar bastante. Mas lembre-se, procura de focar no que são esses 3 momentos, quando um começa e quando o outro termina, e o objetivo. Caso você queira avançar um pouquinho, lembre-se, decore algumas aberturas, pelo menos uns 4, 5 lances ali, pelo menos a parte inicial da abertura, e o nome da abertura, porque tem um caderno com milhares de aberturas diferentes e nomes conhecidos. Foque-se nas mais comuns, nas mais famosas. Organizar um torneio, essa também é complicado, mas também você pode fazer online. Tem ferramentas aí, o Lichess, que é um site muito bom, que é um site livre de xadrez, gratuito. Você pode organizar torneio por lá, certo? Só que o problema de organizar o torneio por lá é que você não participa muito assim, dessa montagem de tabelas e etc. Então isso talvez algum avaliador possa
digamos assim, reclamar desse ponto, ok? Mas você pode fazer online, no papel mesmo, e colocando as pessoas para jogarem entre si na sua sessão, aí na sua casa. E por último, jogar simultaneamente contra 3 adversários. Esse já dá para a gente fazer online, talvez seja até melhor fazer online. Que lá no próprio Lichess, como eu falei, tem como você jogar uma simultânea. Eu vou lançar um vídeo aqui depois ensinando isso. Onde você pode jogar contra 3 adversários. E é ótimo porque a partida fica registrada. Então você só manda para o seu avaliador, fala, ó, tá aí a minha simultânea, os 3 jogadores foram esses e tá aqui os lances. Então já fica tudo registrado, é ótimo. Então é isso, esse vídeo ficou um pouquinho grande aí, né? Gastou bastante tempo para eu falar sobre cada detalhe. Esse aqui eu nem tirei esse slide para mostrar para vocês. Ó. Quando a gente acaba a aula, a gente fala, ó, pessoal, cumprimenta o adversário, arruma o tabuleiro, empurra a cadeira, até a próxima. Tchau. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, porque eu vou colocar cada ponto aqui ensinando a obter cada ponto. Aí eu já vou ensinar você o que você deve fazer para obter aquela especialidade, aquele pequeno detalhe. Então vão ser aí essa série de 9 vídeos que vocês vão poder acompanhar aqui no canal. Muito obrigado, lembre-se de se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo, apoiar o xadrez, que é esse esporte tão maravilhoso que a gente adora e que eu espero que se difunda cada vez mais pelo país. Principalmente agora nesse momento que temos que ficar em casa, que o xadrez nos permite jogar online. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.